Olá, hoje eu estou aqui com a Ana Paula Mendonça, que é fisioterapeuta formada pela UFVJM, e ela é mestranda em Saúde, Ambiente e Sociedade pela UFVJM. Ana Paula já fez uma publicação em uma revista internacional em que ela estudou o processo de trabalho em centros de reabilitação do estado de Minas Gerais. É uma história que não começa agora, né, Ana Paula? Já tem uma trajetória. E foi um estudo bem interessante que ela estudou 13 centros de reabilitação do estado de Minas Gerais e percebemos, né, Ana Paula, que os centros de reabilitação têm diferentes características. A gente vê aqui uma pontuação de 28 a 64 pontos nos indicadores de processo de trabalho que foram elaborados. E o que é interessante desse estudo, que a gente, em cada centro de reabilitação, a gente percebe que na própria percepção dos coordenadores, eles percebem necessidades de aprimoramento, porque alguns processos não tinham sido implantados até o momento, ou se implantados, precisavam de um aprimoramento. Então, isso a gente vê no estudo, é um estudo bem interessante, né, Ana Paula? E também tem um outro estudo internacional, que a Ana Paula já trabalha, de alguma forma, não era ser ainda, né, Ana? Mas já é um trabalho que você começou lá desde a sua graduação. Então, hoje a gente te convida para você falar um pouquinho dessa trajetória e do seu trabalho hoje nesse centro de reabilitação CER4 de Diamantina. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. A Ana Paula vai dividir a fala dela em 5 etapas e agora vai falar sobre a estrutura física e a equipe do CER4 de Diamantina. Ana, o controle está com você. Boa tarde, Peterson. Mais uma vez, obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui conversando com você, explicar um pouquinho mais sobre o trabalho lá do SER e toda a pasta, né? A gama de possibilidades de intervenção nesse campo da reabilitação, tá bom? Você desliga um pouquinho o seu som, por favor? Só para tá dando um pouquinho de eco aí, obrigada. Eu entrei no SER no ano 2015, então eu já vou lá para os meus quase 6 anos como colaboradora da instituição. Inicialmente eu fiz parte da reabilitação da neurologia adulto, e hoje eu sou o que a gente entende dentro do serviço como aferista. Então a gente tem um número amplo de fisioterapeutas, né? Nós somos 14 fisioterapeutas, e aí eu trabalho na dinâmica de substituir sempre o colega quando ele entra de férias. Na verdade, a questão de sair de uma área específica já fechadinha e viver nessa rotatividade de agendas foi pelo meu perfil mesmo de quietude. A instituição possibilita um atendimento muito amplo, muito vasto, em várias áreas da reabilitação, e eu busco muito isso, né? Eu acho que quando a gente está num processo de trabalho, a gente pode estar ali trabalhando e aprendendo todas as formas, os processos de reabilitação, é tão motivante, né, no dia a dia. E aí já tem uns 3 anos que eu faço esse rotativo dentro da instituição. Então, cada mês eu estou numa reabilitação. Atualmente eu me encontro na reabilitação intelectual, e entre as agendas eu tenho um trabalho administrativo, onde a gente trabalha com análise de documentos, prontuários, todos os documentos que a gente usa legalmente, né, para instituir o trabalho, para documentar todo o nosso processo de trabalho. Então, falar para vocês de uma forma geral, inicialmente, né, como que a instituição se formou. Então, o SER, né, o CER4, o Centro Especializado de Reabilitação de Diamantina, ele compõe-se da rede de cuidados da pessoa com deficiência, trazido, né, pelo Sistema Único de Saúde, conforme a portaria de abril de 2012. É uma entidade filantrópica mantida pela Irmandade do Hospital Nossa Senhora da Saúde. Hoje, as duas casas se encontram-se unidas, né?
E aí formou-se, então, a Irmandade Nossa Senhora da Saúde. Então, tem o hospital e tem o centro de reabilitação, que formam a Irmandade. Então, a Irmandade, juntamente com o SER, estão credenciados pelo Ministério da Saúde, e o Centro de Reabilitação, ele se tornou, a partir de 2013, tem se intensificado como uma referência regional na área de reabilitação, por possuir uma equipe altamente especializada, de diversas áreas, né, que atende o atendimento para pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva e visual. E ainda a gente contém, né, o serviço de oficina ortopédica que confecciona e libera, né, dispensa as órteses e próteses para os seus usuários, assim como os meios auxiliares de locomoção. E por volta de 2018, finalizando todo o processo no final de 2019, a gente teve o projeto da oficina itinerante aprovado. E aí, em 2019, nós recebemos o caminhão, onde, a partir desse momento, o SER começou a prestar esse serviço em 3 grandes polos de atendimento, fora da nossa região da Micro-Diamantina. Então, a gente tem a oferta do serviço de prótese e órtese, assim como a dispensa, né, desse material, nos polos de Itabirito, Viçosa e Araxá, né, cidades aqui do nosso estado de Minas Gerais. E aí, o serviço, então, ele tem uma área, né, vamos falar agora, começar a especificar um pouquinho da estrutura física da instituição. Então, é uma área de 2.600 metros quadrados. O prédio está dividido em 3 pavimentos, né? Onde o pavimento superior ficam localizadas as principais áreas do setor administrativo, direção, gerência. No pavimento térreo são as salas de atendimento, refeitório, onde os pacientes podem descansar entre um atendimento e outro. Nesse pavimento ficam as salas da reabilitação física, intelectual e auditiva, e na parte abaixo, né, do térreo, localizam-se as salas do setor da reabilitação visual, assim como a grande parte da oficina ortopédica, né? Então, ali encontram-se as alas de confecção das próteses, das órteses, e todo o laboratório, né, de análise de marcha, assim como a equipe, né, se localiza para fazer as avaliações e todo o trabalho para a liberação desses equipamentos. E aí, esse prédio ele foi construído, né, com verba oriunda da Secretaria de Estado de Saúde, e a aquisição dos equipamentos, assim como demais equipamentos de ponta que nós utilizamos durante o nosso trabalho, né, foram adquiridos por meio do convênio, também estabelecido pela Secretaria de Estado. E aí, então, como é que se dá essa estrutura física, né, de forma mais específica? Então, o SER, ele se compõe, né, de 14 banheiros adaptados para os pacientes, 8 banheiros para os funcionários, uma biblioteca, uma brinquedoteca, uma copa para os funcionários, um depósito de material de limpeza, né, em cada andar, um fraldário, um ginásio de fisioterapia, uma lanchonete, uma oficina de prótese e órtese, um pátio externo, uma recepção, refeitório, uma sala de atividade de vida prática, que é uma sala super interessante. Quando eu entrei lá na instituição, eu estava assim, gente, parece uma cozinha da casa da gente. Tem tudo lá nessa salinha, geladeira, fogão, mesinha. É uma micro casinha dentro de uma sala, justamente para os treinos, né, de retorno à atividade de vida de prática. Uma sala de atividade em grupo, uma sala de condicionamento físico, uma sala de espera dos pacientes, uma sala de inclusão digital, uma sala de terapia ocupacional, 25 salas de atendimento, que são as salas do auditivo, as salas de intervenção fonoaudiológica, as salas de faturamento administrativo, direção e gerência, vestiário feminino e masculino e um parque, que é a área de lazer. E aí eu
trouxe para vocês aqui um pouquinho de imagens, né, sobre esses ambientes. Então, aqui na parte superior aí a gente tem uma parte onde compõe-se, né, a sala da oficina ortopédica, onde nesse momento, por exemplo, está ilustrado quando o paciente ele está fazendo o primeiro treino com a prótese, né? Abaixo o consultório odontológico. Aqui nessas imagens estão ilustradas o ginásio de fisioterapia. Nessa primeira imagem aqui, ó, essas duas estruturas são as gaiolas do Pet Suite, que eu vou passar para vocês numa fala mais posterior. Eu vou explicar um pouquinho de como funciona essa terapia, né? Aqui a gente tem uma foto ilustrando a área de lazer, que realmente como os nossos usuários, né, eles viajam, às vezes 3, 4 horas, eles chegam muito cedo e saem por volta de 5, 6 horas da tarde, né, com seus ônibus, vans. Então, entre um atendimento e outro, é interessante que eles tenham uma área para que possam, né, permanecer, as crianças possam distrair um pouquinho e tal. Então, essa área ela é bem usada. Aqui está demonstrando a nossa sala de triagem, né? Onde é a primeira portinha de entrada, onde a gente tem o primeiro contato com o nosso futuro paciente. Ali, nesse momento, ele é avaliado, né, por toda a equipe, que varia a formação dessa equipe de acordo com a área de reabilitação. Aí aqui a gente está demonstrando a sala nossa de avaliação do auditivo, assim como uma prática, né, de intervenção fonoaudiológica. A sala da terapia ocupacional aqui em cima, o consultório médico. E assim, a gente encontra na nossa equipe hoje por volta de 102 profissionais. E esses profissionais, eles são das diversas áreas. Então, hoje a gente tem 2 assistentes sociais, um assistente de compra, um auxiliar financeiro, 2 auxiliares de serviço administrativo, 5 auxiliares de serviços gerais, ali é um auxiliar de projetos, tá? 11 auxiliares em órteses e próteses, desses 11, 3 eles são da oficina itinerante, junto com um fisioterapeuta, um dentista, um departamento pessoal, 2 enfermeiros, 2 faturistas, um contador, 14 fisioterapeutas, 2 telefonistas, 6 terapeutas ocupacionais, 7 fonoaudiólogos, 1 gestão de pessoas, 1 jardineiro, 2 marketing de qualidade, 1 médico cirurgião, 1 médico neurologista, 4 médicos ortopedistas, 1 médico urologista, 2 médicos oftalmologistas, 3 médicos otorrinos, 2 médicos psiquiatras, 1 motorista, 1 nutricionista, 1 ortesista e protesista, 2 pedagogos, 3 profissionais de sistemas de informação, 1 profissional da educação física, né, de mobilidade e orientação, 5 psicólogos, 4 recepcionistas, 2 sapateiros, 2 secretárias, 2 técnicos de enfermagem, 1 técnico de manutenção, 1 técnica de saúde bucal, 1 técnico de segurança do trabalho, 5 gerentes e 1 diretor. Então, essa é a equipe aí do Centro de Reabilitação Diamantina. E aí, gente, os nossos atendimentos, eles alcançam, em média, 300 pacientes dia. Esse grande volume muito se deve até mesmo à reabilitação visual, onde o fluxo de pacientes, né, da rotina ali de agenda, ela é um pouco maior do que as outras reabilitações, né? Então, em média, por dia, passam a não ser, fora desse momento de pandemia, né? Hoje, pensando nesse período que a gente tem vivenciado, a escala de atendimentos, né, do ser, ele está muito mais reduzida. Só para abrir aqui um parêntese, a gente tinha periodicidade de atendimento semanal. Então, toda semana, o nosso paciente, ele vai lá da reabilitação física, né, para receber o atendimento dele. Hoje, essa periodicidade, ela encontra-se quinzenal.
Isso são aqueles pacientes que foram triados de acordo com uma escala que estariam aptos, né, para essa presença, né, para essa vinda até a instituição. Porque a grande maioria, né, devido às comorbidades, foi chegado a um acordo que haveria continuidade do atendimento remoto. Então, vamos colocar aí que hoje uns 40, quase 50% dos nossos pacientes têm mantido atendimento remoto e a gente tem retornado com esses pacientes para o presencial aos poucos, né? Aqueles pacientes que o quadro agravou-se, né, mais significativamente, a gente decidiu pelo retorno presencial. Então, a gente teve que mudar muito desse modelo de trabalho, sabe? O que tem sido bom também, eu acho que a gente tem aprendido a lidar bem com essas mudanças e adaptado também bem. E aí, esse atendimento, então, ele acontece de forma multiprofissional, interdisciplinar, e o principal compromisso que a instituição tem é garantir acessibilidade a todos os usuários para promover assim, um processo de reabilitação que seja integral, onde ele vai alcançar todos os objetivos, né? Lembrando que a instituição ela trabalha com agravos, né, de alta e média complexidade. Então, o paciente ele entrou no serviço, ele passou pelo todo o processo de triagem, avaliação, o profissional, ele estabelece objetivos, ele estabelece metas, pensando que, ao alcançar determinadas metas e objetivos, ele vai ser transferido para o seu município, dando continuidade ao seu tratamento lá na sua cidade. Então, aqui a gente tem os 50 municípios, né, referenciados para o atendimento no SEI. Então, a gente tem desde municípios mais longes, né, como Alvorada de Minas, Genipapo, Virginópolis, até municípios fora da regional micro-região de Curvelo. A gente tem recebido até pacientes de Sete Lagoas para fazer acompanhamento com a gente. Então, são todos esses 50 municípios aí que hoje o SER, ele abrange. E com esse trabalho itinerante com outras cidades, como Viçosa, aumenta ainda mais essa abrangência, né, Ana Paula? Sim, com certeza. A gente tem hoje uma demanda, né? Porque depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre como que essa demanda ela chega até a instituição. Então, existe uma demanda específica da oficina. E aí o trabalho de confecção, principalmente das próteses, ele avança assim, um número bem gigante, bem grande mesmo. E aí, quando a presença, né, a visita dessas 3 cidades polos, o caminhão ele se instala em um determinado local. Normalmente, esses polos têm um SER, né? Normalmente um SER 2, um SER 1, ou um SER de reabilitação física, um intelectual, um somente de reabilitação física. Já existe uma demanda, né, já encaminhada para nós, então ali eles já levam um volume de material que vai ser liberado, assim como eles fazem as medidas de todas as próteses, órteses que vão ser confeccionadas e novamente levadas para aquele público, né? Então, após a aprovação do projeto da oficina itinerante, aumentou um pouquinho mais essa abrangência aí de atendimento. Ótimo. E aí, no próximo vídeo, a Ana Paula vai falar um pouco dos atos normativos, dos tipos de reabilitação. Você tem trabalhado com diferentes tipos, né, Ana Paula, considerando essa rotatividade que você tem no serviço. Eu acredito que você tem aprendido muita coisa com cada tipo de reabilitação. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar mais sobre isso. Sim, sim. Vamos lá.